Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024 do fundo XP LG11, ou XP Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Tá bom? A gente vai ver aqui algumas informações importantes, né? Vamos ver se o fundo de alguma maneira será impactado, né, com relação aos alagamentos lá na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Porque o fundo tem um imóvel lá em Cachoeirinha, então a gente vai ver aqui se esse imóvel foi atingido pelos alagamentos, tá bom? E a gente vai ver também outras informações importantes aí relativos à inadimplência e também à vacância, tá bom? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, tá bom? É tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui a continuar nosso trabalho. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada e o nosso link do nosso grupo do Telegram. Nosso grupo do Telegram que é um grupo aberto. Você pode ir lá também colocar suas dúvidas por lá, indicações de vídeo e tudo mais, ok? E vou deixar esse link para você se inscrever aí nesse link, esse link aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá então, vamos falar aqui do XP LG11, fundo que eu tenho em carteira, inclusive, né? Tenho aí em torno de 5%, 4% da minha carteira de fundo imobiliário no XPLG11, estão de 5%, né, mais ou menos. É um fundo que tem desde 2018, tá? Claro que eu não sou cotista aqui desde 2018, mas pelo menos aí de 2020 para cá, eu sou cotista do XPLG11, tá? Que tem esse código realmente de negociação na bolsa, é um fundo de mais de 3,3 bilhões de reais e tem outros 345 mil cotistas aí na base, né? Se você é cotista do XPLG e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, porque todos os meses a gente acompanha de perto aqui o que a gestão está fazendo no XPLG11. Bom, mais para baixo a gente vê aqui que é um fundo de gestão ativa do ramo de logística, gerido pela XP Vista e também administrado pela Vortex DTVM. Tem uma taxa de administração que provavelmente paga mínimo aqui, 0,75%, já que é de efeito cascata, deve ser com relação ao base no patrimônio líquido no valor de mercado e também tem uma taxa de performance prevista de 20% do que excedeu o IPCA mais 6%, tá? Esse aqui é o benchmark do fundo. Bom, vamos aqui informações, comentários do gestor relativos aí a esse mês de abril, tá? Fundo que anunciou novamente os 78 centavos por cota, que vem distribuindo aí praticamente há mais de 12 meses, né? Fundo aí que tem ultimamente, inclusive, sofrido com a inadimplência. A inadimplência no mês de abril foi de 7%, principalmente aqui com a relação àquela empresa Dia, né, que está em recuperação judicial. O fundo fala que recebeu o aluguel referente ao CD Americana, mas não recebeu de Ribeirão Preto, tá? Está em trâmites aí com relação à recuperação judicial, esse processo de recuperação judicial que a empresa Dia está sofrendo, tá? E também outros dois locatários que já estão em tratativas para equacionamento desse déficit, desse inadimplemento, né? Para poder regularizar aí a questão, tá? O fundo que encerrou no mercado a 104,74 mês de abril, fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência, tá? Então anunciou no dia 30 de abril, os 78 centavos, o que dá um dividend yield anualizado de 8,9% com base no valor de mercado e o fundo paga no 10º dia útil do mês subsequente. Com relação aos movimentos de mercado do seu portfólio, né, o fundo que teve aqui fala que teve a entrega, a desocupação de mais de 15 mil metros quadrados do grupo VIP, e a expansão, né, a contrapartida teve uma expansão lá em Cabo de Santo Agostinho, da empresa Magnete Marelli, empresa aí do ramo automobilístico, né, de mais de 2.700 metros quadrados, tá? Então, o fundo aí teve uma área bruta aí desocupada bem alta, né? Dentro desse cálculo aqui, dessa diferença, mais de 12 mil metros quadrados desocupados, né? Em Cajamar que teve esse impacto maior do grupo VIP. Tá? E o fundo está acompanhando aí de perto a questão da empresa Dia, né, em relação à recuperação judicial, e o fundo segue na intenção de reciclagem do portfólio, vender alguns imóveis aí para, além de oferir ganho de capital, né,
causar aí uma reestruturação ao que eles estão buscando, inclusive naquelas questões de opções de venda, né, pelo fundo, contra as empresas, e uma delas que o fundo quer executar aí é essa da Scala Data Centers. O fundo quer aí também fazer essa antecipação desse ganho, né, para poder então dar um capital de giro aí um pouco maior para o fundo. O fundo tem um capital bem alto, né, mas o fundo, a intenção do fundo basicamente aqui é reciclar o portfólio, né, vender alguns imóveis aí, de repente aqueles que estão dando um pouquinho mais de problema, que o fundo já tem um lucro bem grande, e comprar outros aí, né, em regiões mais diferentes. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar o fluxo financeiro do fundo. O fundo então manteve praticamente aí um resultado base de 18 milhões de reais, né? Distribuiu 23 milhões de reais. O fundo tem mantido os 78 centavos de distribuição, né? O que a gente verifica em 2024, que o fundo segue queimando caixa, né? O fundo queimou mais de 8 milhões, quase, né? 8 milhões de caixa já. E o que a gente vê aqui, que não é resultado não distribuído em 24, e nem é resultado não distribuído nos últimos 12 meses, tá? Para manter os 78 centavos, o fundo aí segue queimando caixa, que, né, praticamente que o que a gente vê não é de resultado não distribuído dos últimos 12 meses. Pode ser que seja resultado não distribuído de meses anteriores, de anos anteriores, né? Já que o fundo tem um saldo a distribuir ainda de 2 centavos, né? Então, praticamente o fundo tem distribuído o saldo histórico dos seus resultados não distribuídos, tá? E tem queimado então esse saldo aí para manter os 78 centavos por cota, né? Mas basicamente o que a gente tem visto é essa questão da inadimplência, que o fundo aí tem sofrido mês a mês, principalmente com esse impacto, né, desses dois imóveis que a empresa DIA ocupa. E a gente verifica aqui que, né, o resultado por cota foi de 61 centavos, o fundo distribuiu 78 centavos por cota, então bem diferente, bem mais alto do que o resultado de abril. Então, o que a gente vê que, na verdade, a realidade do fundo hoje é uma distribuição ali de, em média 65 centavos por cota, né? É o que a gente verifica aqui mais ou menos nos meses de fevereiro para frente, né? Quando começou essa inadimplência da empresa Dia. Bom, o que a gente verifica também aqui é que o fundo manteve o fluxo de negociação no mercado secundário, né, em torno de 5 milhões de reais de volume médio diário, né, de negociação, e o fundo está abaixo do seu valor patrimonial, que é 111,54, tá? 104,74 foi o fechamento de mercado, está aproximadamente isso aí também, nesses dias aí, nessas 2 primeiras semanas de maio, né? E o que a gente verifica é que o volume negociado total foi de 113 milhões de reais e o giro de cotas foi de 3,7%, que deu aquela média diária lá de 5,1 milhões de volume médio diário negociado no mercado secundário. Dentro da rentabilidade, o fundo teve queda de 4,34%, principalmente no valor da cota, que isso aqui na verdade é a queda no valor da cota, né? E a rentabilidade total aí do fundo foi de 4,31%, considerando já o resultado distribuído, né? E o IFIX foi muito menos, mas também foi negativo, 0,77%. Então, o fundo teve uma contribuição bem alta para a queda do IFIX nesse mês de abril. Mas para a gente ver que o fundo não teve modificações aqui relativas ao seu portfólio, né? Ele segue aí os imóveis, 87%, cotas de FIIs, aplicações financeiras também está bem alta do fundo, 10%. O fundo tem está com caixa bem robusto, como a gente verifica aqui, né? E o que a gente vê na tipologia dos contratos, que o fundo tem a maioria dos contratos atípicos, são 60% deles. Via varejo, né, tem uma ocupação maior aqui em relação à receita, né, tem uma participação maior na receita do fundo, tá? E a gente vai ver esse risco via varejo, que também pediu recuperação judicial e foi aprovada, né? Então é algo aí preocupante, né? 14% da receita vem da via varejo. E o fundo já tem sofrido com a empresa Dia com relação a essa recuperação judicial, já teve as questões lá da Americanas, que não teve muito impacto aqui no fundo, mas tinha esse risco. E também
a gente verifica aqui no vencimento dos contratos, que os contratos aí estão com 6,8 anos de vencimento médio, né? Então, um vencimento aí bem longo. A maioria vence, né, só a partir aqui de 2029. E a vacância é o que teve um impacto negativo no mês, né? 3,2% foi a vacância, aumentou, né? Foi de 1,9 para 3,2, isso é bem significativo. Não no fundo em questão de percentual, mas em questão de área, foram mais de 12 mil metros quadrados desocupados de março para abril, né? Isso aí vai ter um impacto com certeza na receita do fundo. Bom, o destaque aqui, né? O que eu queria destacar é que o fundo tem imóveis no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem sofrido com as enchentes das chuvas que tem assolado a região lá do Rio Grande do Sul, e a gente vai verificar se esse imóvel do Rio Grande do Sul teve esse impacto do alagamento, né? 4% do portfólio é de um imóvel que o fundo tem, inclusive, locado para a Via Varejo. Então tem um risco da região, também tem um risco da empresa, do locatário que ocupa o imóvel, né? No overview aqui do portfólio, a gente vê que o fundo tem 17 condomínios logísticos, né? Um fundo bem diversificado, são 148 módulos performados, 46 locatários diferentes, quase 1 milhão de metros quadrados de área construída, e tem a inadimplência de 7% aí, que foi nesse mês de abril, e a vacância que subiu para 3,2%. E mais para baixo, então, a gente verifica aqui a questão do portfólio, os imóveis performados, né? E o que eu queria destacar é esse aqui, que o fundo tem uma participação de 100% e ele é 100% locado para a Via Varejo, é um centro de distribuição lá em Cachoeirinha. Eu vou mostrar para você aqui no mapa. Vamos aqui para o mapa da região que eu consegui baixar aqui, né? O que a gente verifica aqui, essa é a região aqui de Porto Alegre, né? E essa área laranja é a área alagada, né, onde teve os alagamentos mais próximos aqui do Lago Guaíba e dos rios aqui que passam, Gravataí, né? Essas regiões mais próximas do rio e do lago que foi mais atingida. E esse imóvel da Via Varejo fica aqui em Cachoeirinho, nessa região de Cachoeirinha aqui, mas ele fica nessa região mais alta, é a região mais alta. É esse imóvel aqui, ó, centro de distribuição Via Varejo, é esse aqui, e pelo que a gente verifica, ele não foi atingido pela, pelo alagamento lá da região sul, lá na região do Rio Grande do Sul. O alagamento ficou aqui nessa área, né, na área laranja, e essa área aqui não foi uma área alagada, então não foi atingido, é claro, né, o fluxo de veículos nas rodovias, né, ou dos acessos aqui pode ter afetado aí a questão da logística, né, mas o imóvel em si não foi atingido, então essa é a questão aí, provavelmente não vai ter impacto na receita do fundo com relação a esse efeito aí do Rio Grande do Sul. Bom, continuando aqui, a gente vai ver, né, a questão aqui da expansão da obra de expansão lá do Extrema, né, obras de finalização desse imóvel. As fotos panorâmicas estão aqui, né, ficou um belo imóvel aí no especulativo Extrema. Esses são os contratos que o fundo tem, né, então esses são os contratos da região sudeste, os contratos da região sul, é esse da Via Varejo aqui, ó, Cachoeirinha, né, que vai até 2035, é um contrato atípico com a Via Varejo, né? Então tinha o risco Cachoeirinha, que a gente vê que não foi atingido, o imóvel realmente fica na região mais alta lá da grande Porto Alegre, lá em Cachoeirinha, né? E o risco mesmo é a Via Varejo, né, que está em recuperação judicial, o fundo tem 14% da receita vem da Via Varejo. E essa aqui é a alavancagem que o fundo tem atualmente, né, 246 milhões de reais que ele tem aí de saldo devedor dos financiamentos dos imóveis, né, o que gera em torno aqui de 800 a 900 mil reais de despesa financeira mensal, que são somente os encargos, né, o que vai para o resultado do fundo são somente os encargos da dívida, né, os juros e atualizações aí que o fundo acaba tendo que pagar são os serviços da dívida, a parte da amortização ela sai do caixa principal do fundo, tá? Somente 5% da amortização que pode ser efetuada através dos resultados obtidos, mas ele não vai para o resultado, né?
são aqueles 5% não obrigatórios de serem distribuídas para os cotistas. Esses 5% o fundo pode utilizar para amortizar esse tipo de dívida aqui, tá? Essa é a questão aí, essa é a dinâmica, ok? Então é isso aí, a atualização aí do XPLG11, então não teve impacto em relação aos alagamentos do Rio Grande do Sul, teve sim um impacto relevante de uma vacância do fundo aí, que subiu para 3,2% com relação a mais de 12 mil metros quadrados de desocupação, tá? Mas o fundo é um fundo bem diversificado, como a gente verifica aqui, um fundo bem grande. Eu sigo tranquilo aí no fundo, né? Tá distribuindo 78 centavos, beleza, 0,7, 0,8% aí de distribuição. É uma média boa para mim, tá tudo ok, isento de imposto de renda. Então, sigo alocado aí no fundo, né? Oportunidades de preço, é claro, a gente vai aproveitar aí à medida do possível. Tá ok? Então é isso aí. Deixe suas opiniões também nos comentários desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.